Vamos para a nossa aula de ciências. Hoje nós vamos falar, a gente já falou muito sobre animais, lembra? Agora nós vamos falar sobre as plantas, ok? Vamos deixar os animais lá que a gente aprendeu vários tipos de animais, né? Vamos para as plantas. As plantas ou vegetais são os seres vivos. Por quê? Porque elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Para se desenvolver, as plantas precisam de quê? De luz, de ar, de água e sais minerais. As plantas vivem em diferentes ambientes, tá? Tem planta que vive no solo, na água e até presa ao caule de outras plantas, tá? As plantas que vivem na água, nós chamamos elas de aquáticas, tá? Aquáticas flutuantes. E elas retiram sais minerais da água. E as plantas que vivem no solo, lá na terra, elas são chamadas de terrestres. Retiram água e sais minerais do solo. Aí nós temos as orquídeas. As orquídeas são lindas, mas elas são difíceis da gente conseguir cuidar delas em casa. Por quê? Porque elas vivem sobre outras plantas, tá? E que usam apenas como suporte. A orquídea, ela vive num caule, no tronco de outra planta. Então, às vezes, assim, a gente quer ter uma orquídea em casa. Qual tia Carla? Tia Carla tinha uma orquídea em casa, mas ela não viveu nada, porque ela vive pouco tempo. É muito difícil a gente conseguir ter a orquídea em casa, porque ela é uma planta que ela gosta de viver no tronco de outra, tá? Elas retiram água e sais minerais por meio das raízes, que se apoiam nos troncos, que é o caso da orquídea, tá vendo? Das árvores. Existem diferentes tipos de plantas. A maioria delas formam flores, mas outras não florescem, quer dizer, não formam flores, como as samambaias e os pinheiros, né? Tem umas que não estão florzinhas, tem outras que a gente vê que a gente fica toda feliz. Quando começa a sair aquela florzinha, é que vai brotar mais, a planta vai ficar maior, mais bonita. E aqui a tia trouxe as partes de uma planta, tá? As partes de uma planta que floresce. As plantas que florescem, elas são formadas por quê? Por raiz, por caule, folhas, flores, frutos e sementes. Frutos e sementes, tá? Aí aqui a tia trouxe uma árvore. Aqui nós temos, ó, a raiz, né? Geralmente a raiz fica lá no solo, por debaixo da terra. Nós temos o tronco, que nós chamamos de caule. Nós temos as folhas. Nós temos os frutos, que são as frutinhas, né? E nós temos as flores. Essas são as partes da planta. Aí agora nós vamos estudar sobre cada parte da planta. Sobre o caule, sobre a raiz, sobre a folha. Vamos ver quais são as funções dessas partes da planta. Vamos ver aqui. Vamos ver quais são as funções da raiz. Olha aqui, ó. Eu desenho uma raiz. Qual é a função da raiz? A raiz, ela fixa a planta no solo e dela, ela retira o quê? E do solo, ela retira o oxigênio e os sais minerais. Essa é a função da raiz. Agora vamos ver a função do caule. Caule e tronco é a mesma coisa, tá? O caule, ele sustenta as folhas, ele sustenta as flores e os frutos. E conduz alimento produzido para todas as partes da planta, tá? É pelo caule. Vamos ver qual é a função das folhas. As folhas, ela participa dos processos de respiração e transpiração da planta e a produção de alimentos, tá? Essa é a função da folha, a respiração e a transpiração da planta e a produção de alimentos. E as flores, tia? Para que servem as flores? Nelas estão os órgãos reprodutores da planta, onde formam as sementes, tá bom? Estão nas flores. E nós temos os frutos que guardam as sementes, que dentro, por exemplo, dentro da maçã tem a sementinha, dentro da laranja tem a sementinha, tá bom? Então, terceiro ano, hoje a nossa aula foi sobre as plantas e as partes das plantas, tá? Qual a importância das
das plantas. Quais são as funções da raiz, do caule, das folhas, das flores e dos frutos, tá? Então, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aula.